Me chamo Amanda Breda e venho aqui hoje trazer um pouquinho do trabalho que eu venho desenvolvendo e vou compartilhar, é um prazer poder compartilhar com vocês um pouquinho dele, tá? Então, hoje, o trabalho que eu trouxe se chama Desafios de Ser Mulher e Mãe na Atualidade. Ele foi desenvolvido por mim, em conjunto com a professora Cristiana Magni e com a professora Kátia Alexandra dos Santos. Então, ao longo dos anos, as mulheres elas sempre ficaram às sombras das conquistas masculinas, sendo destinadas a elas o silêncio. E por isso, as mulheres foram em busca e estão na luta por reconhecimento, protagonismo e também por voz. Então, a mulher, historicamente, sempre foi imposto o papel de cuidar. Então, ao homem era destinado o papel de prover e à mulher o papel de cuidar. Como essas mulheres, ao longo dos anos, conquistaram também espaço e ao papel de e em conjunto e somado ao papel de cuidar, acaba que essas mulheres estão hoje numa realidade de múltiplas funções e dentro dessas múltiplas funções elas referem sobrecarga. Pensando aí na realidade dessas mulheres, a autora Andrea O'Reilly, ela defende que essas mulheres mães devem ter um feminismo próprio, pois elas têm singularidades e sofrem opressões diferentes de mulheres não mães. Então, segundo a perspectiva dela, as mulheres mães elas sofrem duas opressões, uma por ser mãe, uma por ser mulher e a outra por ser mãe. Então, esse trabalho ele é parte da minha dissertação de mestrado, que ainda está em processo de desenvolvimento. O objetivo da minha dissertação de mestrado é propiciar um espaço de escuta e manifestação de anseios a mulheres gestantes no período de pandemia, acolher suas vivências e experiências do processo gestacional durante o enfrentamento da Covid. Este trabalho que estou apresentando tem por objetivo discutir os desafios do papel social da mulher que vivencia a maternidade atualmente. Então, como metodologia, a gente tem uma pesquisa descritiva de caráter qualitativo. A coleta de dados foi feita através de uma entrevista aberta com uma mulher. Haja vista que esse é um recorte da minha dissertação, então foi selecionada uma entrevista. Após a entrevista, foi feita a transcrição literal. E, por último, a análise levando em conta as perspectivas do feminismo matricêntrico defendido pela O'Reilly. Então, foram utilizadas 5 perguntas para essa mulher. A primeira é, quem é, e o nome da participante, para que essa mulher tivesse um espaço de manifestar como ela se identifica. A segunda, me faça um relato sobre como foi ser gestante durante a pandemia. A terceira, como foi maternar. A quarta, para você, como é ser mulher em 2022. E a quinta, e agora, nesse período que não podemos chamar de pós-pandêmico, mas que acreditamos que a fase mais aguda já passou, o que você imagina para o futuro como mulher e como mãe? Então, como resultado, a gente tem que essa entrevista foi realizada com uma mulher branca, com 31 anos, mãe de um filho, casada, empresária e que atua politicamente como gestora pública. Nesse ponto é importante a gente ressaltar que já nesse primeiro discurso de como ela se identifica, já aparecem as múltiplas funções que ela assume. Então, justamente corroborando com o que a gente estava falando lá no início. É importante a gente também localizar quem é essa mulher e qual é o seu local de fala, porque a vivência social dela vai influenciar na forma como ela vive a maternidade. E também é importante a gente considerar as intersecções que atravessam a mulher. A vivência de uma mulher branca de maternidade pode ser diferente da vivência de uma mulher negra e assim por diante. Então, também como resultados, a gente tem a transformação da identidade da mulher que vivencia a maternidade. Então, é importante a gente ressaltar que no discurso dela, ela traz essa questão da identidade e que o Oliveira Cruz e Conrad, ele defende que a maternidade é uma parte importante na influência na vida e na subjetividade das mulheres. E a O'Reilly, ela discute que a maternidade pode moldar a identidade da mulher, mas não pode limitar apenas isso. Isso é um dos pontos que ela discute quando ela vai falar sobre os pressupostos da maternidade patriarcal.
Então, um dos pressupostos da maternidade patriarcal é atribuir à mulher o papel único de cuidar da casa e cuidar dos filhos. E o que a O'Reilly, né, discute? Que isso não pode ser um fator limitante, né? Essa mulher é uma mulher que tem liberdades, tem direitos, e que pode ter a maternidade como um aspecto, um fator que molda, mas não que limita. Também como resultados, na fala da nossa participante, ela traz a vivência que ela teve, tanto da gestação quanto da maternidade, durante a pandemia da Covid-19. E essa vivência, ela teve a presença de sentimentos como aflição, ansiedade e medo. Esses sentimentos também corroboram com o estudo de Rosseto. No estudo deles, eles trouxeram as flores e os espinhos, ou seja, os aspectos positivos e negativos de gestantes que vivenciaram a gestação durante esse período. A gente não pode esquecer que as mulheres que tiveram gestação, parto puerpério, durante a pandemia, elas foram consideradas grupos de risco. E isso acabou levando muitas delas a ter essa presença de sentimentos, que é um aspecto muito importante dentro da vivência delas. Outro ponto que aparece no discurso da nossa participante é sobre a intensidade do maternar. Ou seja, ela atribui, principalmente ao período de puerpério, uma intensidade muito grande, tanto da dependência do recém-nascido, a mãe, quanto essa dependência acaba levando a uma liberdade limitada dessa mulher, ou uma perda de liberdade. Então, sobre isso, a O'Reilly, ela discute o pressuposto da privatização, em que não deve se limitar à mulher o papel de mãe. Ela tem outros papéis, tem outros direitos, e deve se dar liberdade e autonomia para essa mulher ser um sujeito de direitos e liberdades. Isso implica em pensar que a maternidade, enquanto ação, que a O'Reilly defende como maternagem, ela não é um aspecto de uso exclusivo do gênero feminino. Ela pode ser desempenhada por qualquer pessoa. E o compartilhar essa maternagem vai fazer com que as mulheres tenham também uma diminuição da sua sobrecarga. Então, por isso se torna uma discussão tão importante. Como conclusão, o nosso trabalho, ele traz aspectos que colocam em pauta os diferentes aspectos e desafios da vivência da mulher-mãe na atualidade, a transformação da identidade que a maternidade trouxe para essa mulher, a intensidade da vivência da maternidade em meio à pandemia, que trouxe inúmeros sentimentos a essa mulher, a importância de se compartilhar o maternar, já que a maternagem não é algo exclusivo do gênero feminino, considerar as diferentes intersecções que atravessam essas mulheres, haja vista que, dependendo da realidade de cada mulher, ela pode ter vivências distintas, e isso é muito importante a gente considerar no nosso estudo. Além da importância de se discutir sobre o feminismo matricêntrico. Se essa mulher mãe sofre duas opressões, a O'Reilly defende que esse aspecto já fundamenta a necessidade de se ter um feminismo próprio que coloque em pauta justamente as singularidades das vivências dessas mulheres. Então, aqui eu trouxe algumas referências e obrigada a todos pela atenção.